Boa noite! Mais uma live. Vamos falar hoje sobre os tipos de produtos imobiliários. E por que é importante a gente saber disso? Porque quando a gente entende quais são os tipos de produto imobiliário, a gente consegue enxergar as oportunidades de negócio que às vezes não estão tão disponíveis porque a gente não tem esse olhar, a gente não consegue ver essas oportunidades. Eu só vou esperar a gente entrar no Instagram da Incorporação na Prática, para a gente poder chamar a galera de lá também. Lembrando que hoje o Instagram está com instabilidade, tá? Desde de manhã. Então, Carol, não tem nada a ver com isso, mas pode ser, se tiver algum problema, abstraiam, é problema do Instagram e a gente segue o barco, tá? O que a gente vai falar hoje? Deixa eu só trazer aqui o Instagram da IP. Qual que é a minha ideia hoje com vocês? Qual que é a minha ideia hoje? Obviamente eu preparei um material pra gente seguir, né? A minha ideia é que a gente faça essa live aí em torno de 30 minutos. Pode ser que vá um pouquinho mais, um pouquinho menos. Obviamente, se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar pergunta aí na mensagem. Mas antes de mais nada, dedinho nervoso aí, ó, dando like nessa live, compartilhando, porque esse é um perfil novo, vocês sabem como é que funciona a regra do jogo dentro do Instagram, vocês têm que ir distribuindo esse conteúdo para me ajudar também, tá? Tem uma pessoa aqui que não tem nada a ver, falando bobagem. Como é que eu bloqueio ele? Ok, vamos lá. Então, peraí que ainda não entrou. Entrou, beleza. Deixa eu convidar aqui. Foi ou não? Deixa eu mandar de novo. Só um segundo, gente. Aí, agora foi. Bom, entrou aí agora? Posso seguir? Foi, beleza. Bom, então vamos lá. Qual que é o meu objetivo aqui? 7.1, a gente já vai entrar direto no conteúdo, vamos entrar direto em quais são os tipos de desenvolvimento imobiliário e por que é importante a gente entender sobre isso, né? Quando a gente fala sobre tipos de produto imobiliário, e na live que a gente fez ontem, eu falei sobre tendências do mercado imobiliário, na live que a gente fez hoje, às 13 horas, eu falei sobre o fluxo de desenvolvimento imobiliário, que são etapas necessárias para a gente desenvolver qualquer tipo de produto. Qualquer tipo de produto, então a gente precisa entender quais são os tipos de produto possíveis, para que a gente consiga enxergar as oportunidades que aparecem para a gente, muitas vezes a gente não consegue perceber. Ou porque a gente não entende que isso é uma possibilidade, ou porque a gente realmente não conhece esse tipo de negócio. Então, meu objetivo aqui é que em mais ou menos 25, 30 minutos eu passe por todos os tipos de produto imobiliário, não todos, óbvio, né? Porque isso é uma coisa que a gente vai incrementando ao longo do tempo, mas que a gente consiga olhar quais são os tipos de produto imobiliário. Eu sei que alguns já são bastante conhecidos, outros nem tanto, então eu fiz uma lista aqui. Vamos lá. Dedinho nervoso aí, dando like nessa live, compartilhando, para que ela chegue para mais e mais pessoas. Então vamos começar aqui. E aí tem uma coisa que é interessante, é o seguinte. Dentro do mercado imobiliário existe uma confusão, aonde as pessoas acham que tudo é incorporação imobiliária, e não é bem assim. Nem tudo é incorporação imobiliária. Existe uma coisa maior, que é o mercado imobiliário, aonde a gente atua com o desenvolvimento imobiliário. Desenvolver um produto imobiliário, existe uma maneira de desenvolver qualquer tipo de produto imobiliário, seja ele loteamento, incorporação, BTS, comercial, corporativo. Eu já estou dando um spoiler do que a gente vai ver. Então, entender quais são esses tipos de produto abre portas potencial para a gente conseguir ver potenciais de negócio. Então, vamos lá. Concentra aqui que a gente vai agora passar por todos os tipos de produto que existem dentro do mercado.
Qual que é o produto mais padrão que a gente mais conhece? É o produto incorporação imobiliária, que é uma incorporação de apartamentos. Então, a gente tem lá uma torre de apartamentos e a gente faz uma incorporação imobiliária seguindo a Lei 4.591 de 64, que é a Lei dos Condomínios e das Incorporações. Então, esse é o arroz com feijão. Eu desenvolvo um prédio de apartamentos, aonde cada apartamento vai ter uma fração ideal. O que é uma fração ideal? Então, vamos explicar aqui. Eu tenho um terreno. Nesse terreno, eu coloco 10 apartamentos, um apartamento por andar. Então, cada apartamento equivale a uma fração ideal de 1/10 do terreno. Por que isso é importante? Porque essa questão, esse coeficiente de proporcionalidade, que é a fração ideal, permite que a gente faça uma análise de eficiência de negócios, que aí é um outro assunto que a gente vai ver numa outra live, numa live de estudo de viabilidade econômica. Agora a gente vai ver tipos de negócio. Mas o arroz com feijão, então, é o produto incorporação imobiliária. Quais são os tipos de incorporação imobiliária que a gente pode fazer? Que é o quê? É vender na planta uma unidade autônoma. O que é uma unidade autônoma? Uma unidade autônoma é uma área privativa. Dentro de um empreendimento, a gente tradicionalmente tem área comum e área privativa. Aonde a área comum vai agregar valor à minha área privativa e eu vou vender a área privativa. Quem pode ser minha área privativa? Meu apartamento, a minha casa, o meu lote com casa, a minha vaga de garagem, a minha laje corporativa, a minha sala comercial. Então aqui eu já começo a falar de alguns tipos de negócio, alguns tipos de produto imobiliário. Então, dentro da Lei 4.591 de 64, que é a lei dos condomínios e das incorporações, nós temos alguns tipos de produtos imobiliários que entram dentro dessa lei. Por isso, quando às vezes alguém vira para mim e fala assim, Carol, eu posso fazer uma incorporação do tipo loteamento? E aí eu explico, loteamento não é incorporação. Loteamento é loteamento. Multipropriedade também não é incorporação. Multipropriedade é multipropriedade. Então, a gente precisa entender que existem diferentes tipos de produto imobiliário. Então, quais são os produtos imobiliários que estão englobados dentro da Lei 4.591 de 64? Condomínios de casa. E aí lembra o seguinte, condomínio já institui que eu tenho uma área comum e uma área privativa. Eu tenho uma área de uso coletivo e eu tenho uma área privativa de uso individual, perfeito? Então, eu tenho, dentro de um empreendimento, áreas que eu vendo, que são as áreas privativas, e áreas comuns que agregam valor, que geram valor na minha área privativa, tá? Então, minha área privativa é meu apartamento, minha vaga de garagem, minha loja, minha sala comercial, minha laje corporativa, meu escritório, e aí meu condomínio, meu lote, minha casa, quando eu tenho um condomínio, certo? Então, condomínio edilício, condomínio de lote com casa. Condomínio, quando você vende a unidade autônoma, você está falando de incorporação. E aí tem que ter uma coisa muito clara. Se não existe a venda da unidade autônoma, não existe incorporação. Mas isso não significa que não exista desenvolvimento imobiliário. Por isso que eu digo, desenvolvimento imobiliário é algo maior do que a incorporação imobiliária. Desenvolvimento imobiliário é você desenvolver um produto num terreno. Seja esse produto para alocação, seja esse produto para geração de renda, seja esse produto para entregar para um fundo de investimentos, por aí vai. Então, vamos voltar aqui. Então, a gente tem condomínio edilício de apartamentos, a gente tem um condomínio de lote, a gente tem um condomínio de casa, a gente tem um condomínio de casa com lote, a gente tem um condomínio de uso misto. O que é um condomínio de uso misto? É quando eu tenho lojas no térreo e uma torre de apartamentos, por exemplo, para cima. Então, eu tenho um mix de produto, onde eu tenho dois tipos de produto, mas os dois produtos estão sendo comercializados, eles estão tendo uma alienação, estão sendo vendidos. Todo mundo que está entrando aqui vai dando like nessa live para ela chegar para o máximo de pessoas possíveis. Bom, então quando a gente tem incorporação, são esses tipos de produto. A gente também tem laje corporativa, como incorporação também, quando você vende
o pavimento inteiro para uma empresa, para um Google, para uma Amazon. Aí a gente tem o BTS, Build to Suit. O Build to Suit, que é o BTS, é o próprio nome, Build to Suit. O nome é em inglês, não fui eu que inventei, mas enfim. Que é construído para caber num propósito específico. Então, quando eu falo num BTS, num Build to Suit, é quando eu sou contratado, o cliente vem a mim e fala o seguinte: Carol, eu quero construir um prédio corporativo para ser a sede do Banco do Brasil. Eu quero construir um prédio para ser a sede da Universidade Anhanguera. Eu quero construir um prédio para ser a sede de uma empresa, de uma multinacional. E aí o que acontece? O incorporador, ele vende o prédio não para o cliente final, mas para um investidor que vai receber a receita desse pagamento de aluguel. Isso é um BTS. Só que o que acontece? Depois de 20 anos ou 30 anos, ou o fundo continua com esse ativo imobiliário, que é esse imóvel, ou o fundo vende esse ativo. E aí, quando a gente faz o BTS, o contrato desse BTS já diz o seguinte: quando eu vou fazer o BTS, o cliente que está alugando esse imóvel, que vai alugar esse imóvel por 20 anos, por 30 anos, por 10 anos, ele tem preferência na compra. Então, ele é a primeira pessoa que pode dizer: eu quero comprar esse prédio inteiro, para ser a minha sede eu continuo com esse ativo, ou ele pode optar por continuar sendo o locatário, e aí vai ter um outro proprietário dessa torre que vai trabalhar essa rentabilidade. Então, o que tem que estar muito claro para a gente é que na hora que a gente fala em BTS, eu estou falando num investimento de longo prazo, eu estou falando numa rentabilidade que está mais voltada para a locação desse ativo e, obviamente, para a valorização desse prédio no tempo. Então, normalmente, quem é o dono disso é um fundo de investimento, é um family office, é uma empresa, é um grupo de investidores que vai investir, vai comprar aquele prédio como um todo. E, obviamente, esse prédio pode ser comercializado depois. Bom, daí a gente tem mais outros tipos de negócios. E aí, vamos lá. Ó, agora o Instagram da IP saiu, a gente continua só aqui mesmo. Então, eu já falei sobre incorporações. Quais são os tipos de incorporação? Incorporação de apartamento, então uma torre de apartamentos. Uma incorporação de condomínio de lote. Quando a gente fala incorporação, sem falar incorporação de casas isoladas, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Quando a gente fala sobre incorporação imobiliária, que é a Lei 4.591 de 64, nós estamos falando sobre incorporação com condomínio edilício. Ou seja, eu tenho área comum e eu tenho área privativa. Nesse formato de condomínio edilício voltado para incorporação imobiliária, a gente tem que ter venda. Então, quando eu tenho a venda do imóvel, eu tenho uma incorporação. Se eu quiser trabalhar só com aluguel, a gente vai trabalhar com outro tipo de negócio. Então, a gente tem incorporação de apartamentos, condomínio edilício, que é o condomínio de apartamentos, condomínio de lote com casa, um centro comercial, quando eu tenho lojas e eu vou vender essas lojas. É diferente de um shopping, por exemplo, porque às vezes no shopping eu vou vender o shopping para um fundo, vai ter uma empresa que é a dona do shopping, vai fazer a gestão desse shopping, da locação dessas lojas, mas nenhuma loja vai ser vendida. Então, um centro comercial, uma galeria comercial, eu vendo cada loja e cada sala comercial. Quando eu falo num shopping, aí já é outro tipo de negócio. Mas shopping também é um tipo de produto imobiliário. Quando a gente tem, por exemplo, galeria comercial, centro clínico, todos esses tipos de produtos são produtos imobiliários, onde eu tenho a venda da unidade autônoma com um uso muito específico. Eu vou fazer um centro clínico onde só vou ter consultórios, isso é muito comum também, ou quando eu tenho uso misto. Aí vamos falar de uso misto agora. Uso misto eu tenho o quê? Eu tenho um térreo, por exemplo, um térreo comercial, onde eu tenho lojas no térreo. Num primeiro pavimento eu tenho salas de escritório ou consultórios, por exemplo. Aí eu venho com uma torre de hotelaria, eu venho com uma torre residencial. Então eu tenho um empreendimento de uso misto, onde eu posso vender algumas unidades e outras unidades eu posso trabalhar com a gestão da vacância, que é o quê? A locação. Eu posso trabalhar com o sistema de hotelaria.
Eu tô trazendo aqui vários exemplos, tenta não bugar aí a cabeça, tá, gente? Bom, daí a gente tem um outro tema, que aí esse é mais recente, que é a Lei 14.382 de 2022, que fala sobre incorporação de casas isoladas. O que que é isso? Ou geminadas. O que que é isso? É uma lei super recente, de 2 anos atrás, 1 ano e meio, né? Que permite a gente. O que que a Carol mais fala aqui? Não faça construir para vender. Construir para vender é amador. Construir para vender é tiro no pé. Mas você pode vender para construir. Esse é o formato, é o mandamento número 1 do desenvolvimento imobiliário de forma profissional. Onde a gente olha para o mercado, desenvolve o melhor produto para o mercado, para o público-alvo, com a melhor rentabilidade, o melhor estudo de viabilidade econômica, e esse produto te entrega uma rentabilidade, você tem uma velocidade de vendas ótima. Isso é estratégia, isso é desenvolvimento imobiliário. Construir para vender é amadorismo, a gente já entendeu, certo? É empilhar tijolo e torcer para conseguir vender o imóvel depois. Então, quando eu estou falando em desenvolvimento imobiliário, eu posso fazer o quê? Incorporação de casas isoladas ou geminadas. E o que que isso significa? Eu tenho um lote. Eu posso fazer a incorporação imobiliária desse lote e eu posso vender esta casa na planta. Por que que isso é completamente diferente de construir para vender? Porque aí você vai ter que seguir, obviamente, o fluxo do desenvolvimento imobiliário que eu apresentei hoje às 13 horas. Se você não assistiu essa live, volta no meu feed, porque essa live vai estar disponível até semana que vem, tá? Já avisando aqui, estamos falando com adultos. Todos esses conhecimentos dessas 9 lives que eu vou fazer para vocês vão ficar disponíveis somente até semana que vem. Depois a gente vai tirar esse conteúdo do feed, tá? Então, quando a gente tem o desenvolvimento imobiliário para vender, para construir, primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou estudar um público-alvo. Então, eu não vou desenvolver uma casa porque eu tenho uma prima que é arquiteta, porque eu tenho um primo que é engenheiro. A gente vai trabalhar com o desenvolvimento imobiliário fazendo pesquisa. E essa pesquisa vai me dizer qual é o melhor produto para aquele público-alvo. E aí eu vou construir uma casa que eu vou vender rápido na planta, com o dinheiro em mãos eu faço a minha obra e aí eu tenho um fluxo de caixa positivo lindo. A gente vai falar sobre estudo de viabilidade econômica mais para frente. Bom, daí, deixa eu só responder 2 perguntas aqui. O Gabriel fez uma pergunta. Condomínio rural incorporado por fração ideal é possível? Não. Condomínio rural, a única coisa que você pode fazer é chacreamento ou ecovila. E nas 2 opções você trabalha com condomínio geral. Você não tem fração ideal. Você não tem a individualização das matrículas. Para áreas rurais, o que você tem é a criação de um condomínio, só que esse condomínio vai trabalhar com cotas, então você não tem fração ideal. Você tem um percentual do todo que pertence a cada um deles. Então você vai fazer uma associação, tá? Quem fez pergunta sobre multipropriedade, eu vou responder daqui a pouquinho, tá? Se puder fazer essa pergunta de novo, quem fez a pergunta, puder fazer daqui a pouquinho, porque senão eu não vou conseguir rolar tudo para trás. Então, já falei sobre incorporação de casas isoladas. Condomínio de casa e condomínio de lote é a mesma coisa. Às vezes o pessoal me pergunta assim, ai, Carol, a planilha de estudo de viabilidade econômica, ela foi feita para incorporação, como é que eu vou fazer o cálculo do condomínio de lote, condomínio de casa? Querido, eu não trabalho com consultoria, só trabalho com mentoria. Então, manda direct aí, depois eu explico. Já não trabalho com consultoria tem alguns anos. Mas entra no meu curso, faz mais sentido você entrar no meu curso. Inclusive, todo mundo que está assistindo essa live, vocês sabem que isso aqui é a pontinha do iceberg, né? Vocês sabem que isso aqui é uma live de 20 minutos que eu estou jogando o máximo de informação possível para vocês entenderem que aqui tem conteúdo relevante de verdade. Então, o chamado que eu faço para vocês é o seguinte: se vocês querem entender sobre tudo isso que eu estou falando aqui agora e o que eu falei nas últimas 2 lives, comenta a live aqui, comenta a live em qualquer conteúdo do meu feed que você vai receber um direct para você ser convidado a entrar num grupo de WhatsApp e lá eu vou apresentar o meu curso formação para vocês. É óbvio que eu estou aqui para apresentar minha metodologia, né? Isso é fato. E dentro desse grupo de WhatsApp a gente vai abrir uma oferta no dia 26. Dia 26 de março, a gente vai abrir uma oferta exclusiva para o curso formação, com preço diferente, com bônus diferentes, mas deixa isso para o dia 26, hoje não é o momento para a gente falar sobre isso. Voltando aqui. Então, quando eu falo sobre condomínio de casa e condomínio de lote,
Não mudou nada para condomínio de apartamento. A minha unidade autônoma é o meu lote, ou a minha unidade autônoma é meu lote com casa. E eu tenho uma área comum, eu tenho um arruamento, eu tenho calçadas e etc. Qual que é a diferença quando a gente fala, o pessoal está falando aqui, no caso de três casas geminadas, posso vender cotas de parte da casa? Muita calma nessa hora, aí você está querendo fazer milagre. Espera aí, que a gente vai falar sobre multipropriedade, aí pode ser que funcione, é um pouco de time sharing com multipropriedade. A gente entra nesse ponto, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas voltando aqui, então, incorporação de um condomínio de lote, um condomínio de casa, são produtos iguais. Você tem que entender o seguinte: o que é a minha unidade autônoma? Qual é a minha área privativa? O que está sendo vendido? É um lote? É um lote com casa? O que você está vendendo? É um produto imobiliário, tá? Bom, daí a gente entra. Já falei sobre galeria comercial, já falei sobre uso misto. Falei rapidamente sobre Build to Suit. O que é Build to Suit? Já expliquei. É quando eu quero desenvolver um produto para atender a uma demanda específica. Esse produto, essa torre, esse prédio inteiro, ele vai ser comprado por alguém que vai explorar a locação no longo prazo, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Normalmente esse ativo é mais voltado ou para corporativo ou para as áreas institucionais. Então, ou esse é um produto corporativo do tipo AAA, ou é um produto voltado para instituições, é uma universidade, um hospital, um colégio, um centro, algum tipo de instituto que vai alugar por 20, 30 anos. E qual que é o ponto interessante? É que, obviamente, esse ativo ele vai ser valorizado com o tempo, e depois de um tempo, o dono desse imóvel ele pode optar ou por repassar esse ativo, vender esse ativo, porque ele já explorou por um tempo e já teve ali um payback interessante, ou ele continua explorando esse produto e aí ele trabalha com uma análise de gestão de ativos imobiliários, que é quando a gente analisa um ativo depois de um tempo, verifica qual é a rentabilidade desse ativo para saber se a gente mantém ele na nossa carteira ou se a gente repassa ele e trabalha essa mesma metragem adquirindo um outro produto que vai ter uma alavancagem de resultado maior. Pode ser um pouco complexo agora, mas isso é bem arroz com feijão dentro do mercado imobiliário. Depois a gente tem um outro tipo de produto, que é produto voltado para marketplace. Então, como é que eu atendo o Amazon? Como é que eu atendo o Mercado Livre? Eu crio um produto que esse produto trabalha. E aí tem duas formas da gente trabalhar esses centros comerciais, com centros industriais, galpão logístico, centro de distribuição, cross-docking, que é um outro tema também muito quente no mercado. Quais são esses tipos de produto? Quando a gente fala sobre centro logístico, a gente tem que entender o seguinte: dentro dos grandes centros urbanos existem pontos de conexão, de convecção de grandes centros, então a gente cria um grande centro logístico. Só que depois da pandemia e com a velocidade de crescimento das vendas online, a gente começa a ter a necessidade de criar outros centros logísticos menores para atender a um volume menor, o CD, que é o centro de distribuição, mas num formato menor. Aí a gente começa a falar sobre cross-docking, que é um tipo de centro logístico onde o caminhão ele não retira a carga. Então não preciso ter uma área tão grande para estoque. Eu tenho só um lugar para um caminhão ou um tremião, os caminhões maiores. O caminhão para ali e vem os caminhões menores, retiram a carga e já vão diretamente distribuir em cidades menores. Então, esse tipo de centro logístico menor, ele se torna muito necessário no interior do país, porque ele diminui as distâncias. Então, se você às vezes tem uma área numa região que ainda é uma área rural, ainda é uma área industrial, são áreas que você pode conversar com a prefeitura e solicitar uma mudança de uso para você conseguir transformar essas áreas em áreas voltadas para galpão logístico e centro logístico e, obviamente, aumentar a rentabilidade da tua área. Daí a gente entra no ponto de loteamento. Loteamento e aí, por que eu quis falar sobre incorporação primeiro e depois falar sobre loteamento? Loteamento é um tipo de produto onde, diferente do condomínio de lotes, esse é o ponto, condomínio de lote é incorporação.
Lei 4.591 de 64. Loteamento não é incorporação. Loteamento é a Lei 6.766 de 79, que é a Lei de Parcelamento do Solo. Dentro de condomínio de lotes, eu tenho área comum e área privativa. A área privativa é o lote, a área comum é o arruamento, as áreas de lazer. Num loteamento, as áreas comuns são doadas para a prefeitura, vira área pública. E o arruamento, a manutenção, diferente da incorporação, a manutenção da rua, a limpeza da rua, a limpeza a iluminação pública, a coleta de lixo, no loteamento é feita pela prefeitura. Num condomínio de lotes, é feito pelo condomínio. Então, a taxa de condomínio, num condomínio de lotes, é paga pelos moradores para custear as despesas de manutenção das áreas comuns. Num loteamento, as áreas comuns são pagas por todo cidadão que contribui pagando seus impostos. Então, você não tem taxa de condomínio. Só que aí, obviamente, o mercado foi evoluindo e foi criado, então, um outro tipo de loteamento, que aí, por isso que as pessoas falam, loteamento aberto ou loteamento fechado? Loteamento é aberto, amores. Loteamento é aberto. Só que quando a gente tem um terreno, que às vezes o terreno está configurado num local que ele só tem um acesso e em volta dele ele não tem mais nenhum arruamento, a gente trabalha com loteamento de acesso controlado, continua sendo loteamento. Só que aí o que o desenvolvedor faz? O loteador faz? Ele pede na prefeitura autorização para que seja criada uma associação de moradores, onde esses moradores vão coletar uma taxa dos proprietários dos lotes do loteamento para custear as manutenções de tudo, coleta de lixo, iluminação, esgoto, limpeza e etc. Só que você faz um acesso controlado. As pessoas de fora não podem acessar esta área. A área continua sendo pública, mas ela não tem mais acesso, porque ela tem uma cancela, ela tem uma guarita ali. Então, mesmo que não tenha um muro, ela acaba, pela própria topografia, pela própria organização do espaço, do urbanismo, ela não se torna acessível, certo? Então, isso também é uma forma de você ter um loteamento de acesso controlado, aonde os custos para manutenção dessa área pública, que vira a área comum deste loteamento, passa a ser pago pela associação de moradores que vai custear tudo isso. Obviamente, quando a gente fala entre condomínio de lote e loteamento, um lote dentro do condomínio, ele é mais caro que um lote num loteamento. Por isso que vocês já devem ter me visto falar algumas vezes o seguinte: loteamento é ruim, Carol? Não que seja ruim, mas é uma simplificação do desenvolvimento imobiliário. Quando você tem uma área muito grande, o caminho mais fácil, eu não estou dizendo que é fácil fazer um loteamento, porque o loteamento leva tempo para você aprovar, mas é o produto mais simples e é o produto que te entrega a menor rentabilidade. Quando você começa a falar sobre bairros planejados, o que são bairros planejados? É quando o desenvolvedor cria um urbanismo, cria uma área comum, doa para a prefeitura, melhora o bairro e ele consegue agregar um pouco de valor no lote, aumentar o ticket, o preço do lote, e ele consegue agregar valor ao produto dele, para ele ficar um pouco mais próximo de quem? Do condomínio de lotes, certo? Porque o condomínio de lotes é o produto que tem um valor agregado ao lote maior. Só que eu entrego também uma infraestrutura instalada que é mais cara do que num loteamento. Então, são análises que a gente tem que fazer. O que eu oriento os meus alunos, os meus mentorados, é que não busque o caminho mais fácil, o caminho mais simples. Volto a dizer, não estou dizendo que o loteamento é fácil, estou dizendo que é um produto mais simples. Mas toda vez que você tiver grandes áreas, minha orientação para vocês é: não faça um loteamento. Desenvolvam um master plan, um projeto de urbanismo para desenvolvimento imobiliário. E pense neste master plan em áreas comerciais, áreas institucionais, áreas de parques,
áreas de loteamento, inclusive áreas para condomínios de lotes. Aí você consegue tirar o melhor resultado financeiro, de viabilidade de um terreno, principalmente grandes áreas, tá? Quem tem grandes áreas aí não faça loteamento, é jogar dinheiro fora, tá? Bom, daí a gente entra no outro produto, hotelaria tem demanda, isso também é incorporação. Se tem demanda, eu não faço ideia, né? A gente tem que analisar no detalhe, fazer uma pesquisa, entender quais são as regiões que tem demanda, então você tem que fazer uma pesquisa, né? Isso eu abordo muito dentro do curso de formação. Quando você deve contratar uma pesquisa? Que tipo de pesquisa? A gente tem que saber qual pergunta fazer, né? Então, não adianta também contratar pesquisa e achar que a pesquisa vai resolver sua vida, se você não fizer a sua parte. Qual é a sua parte? Você tem que fazer uma inteligência de mercado, estudar o mercado, desenvolver uma hipótese de produto e você vai testar essa hipótese de produto para entender se tem demanda ou não, se o mercado absorve esse produto ou não. Então, é simples, né? O caminho ele é simples. A gente só não pode achar as coisas. Então, produto de hotelaria na beira de estrada tem demanda? Não faço a menor ideia. Em qual estrada? Qual é o volume de carros? Qual é o tipo de produto? Hotelaria tem uma diversidade enorme. Hotelaria, o que a gente tem que entender é o seguinte: se você vai trabalhar hotelaria com uma bandeira de hotel, eu vou trabalhar com Ibis, Adagio, Accor, vou trabalhar com alguma bandeira de hotelaria, dependendo do tipo de hotel, você não vende. Então você, na verdade, esse hotel vai ser o dono do empreendimento, ele vai fazer a administração da vacância. Então ele é um hotel. Só que existem também alguns tipos de hotelaria onde a gente trabalha com a parte hotel. E aí é onde você vende um residencial com serviços, que é quando você tem um produto dentro de um resort, dentro de um empreendimento, e você tem a opção de utilizar aquele produto ou comprei um apartamento num resort na beira da praia, por exemplo. E esse apartamento é meu, ele é 100% meu. Não estou falando de multipropriedade e time sharing ainda. Então, esse apartamento ele é meu. Eu posso utilizar esse apartamento. Fui para um casamento agora, eu estava em... esqueci o nome, Jurerê Internacional. Estava lá em Jurerê. E aí eu comprei um apartamento. Hipoteticamente, comprei um apartamento em Jurerê. Eu posso, adoro ir para Jurerê. Vou todo final de semana para Jurerê. Moro ali perto, todo final de semana eu vou para lá. Então eu compro um imóvel para eu usufruir. Então é um imóvel de segunda moradia que eu paguei como incorporação imobiliária. Só que existem agora outros formatos de negócio e a multipropriedade é de 2018 que permite, então vamos entrar agora na multipropriedade. A multipropriedade é o quê? Então, a incorporação é quando eu vendo uma unidade autônoma e eu vendo uma fração ideal. Então, eu tenho uma matrícula, eu tenho um imóvel que ele está qualificado, caracterizado e descrito nos quadros da NBR 12721 e eu sei exatamente qual é o produto que eu estou comprando. É o apartamento 201 da Torre B. É aquele apartamento. Quando a gente vai para a multipropriedade expande um pouco esse conceito. Então imagina que a Carol gosta de ir para Jurerê. Só que, poxa, eu não vou todo final de semana, então acho que não vale a pena para mim comprar o apartamento. Seria muito mais interessante se eu pudesse comprar o tempo. O tempo que eu quero usufruir esse apartamento, deste apartamento. Então a gente entra num outro conceito, que é o conceito de multipropriedade. Aonde a gente vende o quê? A gente vende a fração de tempo. Qual que é a parte interessante da multipropriedade? Na multipropriedade, vocês têm que entender o seguinte. Vamos imaginar, comprar um apartamento em Jurerê. O apartamento custa lá 2 milhões. Uma pessoa pagou 2 milhões num apartamento. Concorda que esse produto ele tem uma liquidez menor. Menos pessoas conseguem pagar 2 milhões para ter um apartamento em Jurerê. Agora, se eu pego esse apartamento e eu divido ele em cotas, em semanas, eu posso ter mais pessoas usufruindo desse imóvel, mas aí vem o pulo do gato. Eu não vou pegar esses 2 milhões e dividir pelas cotas, e aí vamos só dar um passo para trás. A lei de multipropriedade no Brasil permite que a gente venda uma semana, é a cota mínima que a gente pode vender no Brasil. Então, 7 dias é a cota mínima. Então, nós temos
52 semanas, então cada imóvel pode ter 52 cotas. Toda vez que a gente desenvolve um produto imobiliário voltado para multipropriedade, a gente entende o seguinte: eu não vou pegar meu produto e colocar 52 cotas, porque a gente tem que ter um tempo também para manutenção. Se não, pensa comigo, eu tenho 365 dias. Se cada dia do ano alguém é dono desse dia, eu não posso deixar esse imóvel parado em nenhum momento, né? Tá gostando dessa live? Já deixa o seu like, compartilha esse conteúdo com quem precisa saber sobre esse assunto. Deixa o seu comentário aqui embaixo também. Bom, então, se eu tenho 52 semanas no ano e eu não retiro um pouco dessas semanas para eu cuidar desse imóvel, para eu dar manutenção, queimou uma lâmpada, estourou um cano, eu tenho que fazer uma obra, concorda? Então, o que a gente trabalha? A gente não trabalha com 52 semanas. A gente não vai pegar esse imóvel e vender 52 cotas. A gente vai vender 48, 50 cotas. Dependendo do tipo de produto, a gente vai trabalhar com bi-semana. Então, eu vou trabalhar com 24 cotas. E dependendo do produto, se for um produto de mais alto padrão, eu posso trabalhar, inclusive, vocês já ouviram falar de pessoas que têm cota de avião, que têm cota de helicóptero, que têm cota de lancha. Então, eu posso ter uma lancha, eu pago lá 1,5 milhão na lancha e eu divido essa lancha com 4 pessoas. Então, todo mês, um final de semana, uma semana por mês, eu posso usufruir daquela lancha. Quando a gente vai aumentando o padrão de empreendimento, é comum que essas cotas elas comecem a ter uma quantidade menor e um tempo maior. Então, a gente começa a falar em cotas de 3 meses, cotas mensais. Então, eu tenho menos pessoas dividindo aquele imóvel, certo? Qual que é a parte interessante disso? É que para o desenvolvedor imobiliário, trabalhar com multipropriedade aumenta em até 4 vezes o seu VGV. Porque ao invés de eu vender cada apartamento por 2 milhões para uma pessoa, eu vou vender cada apartamento por 6 milhões para 24 pessoas. Cada um vai pagar uma cota ali de um ticket interessante que ele consegue pagar, eu consigo rentabilizar, só que obviamente não tem almoço grátis. Não significa que simplesmente você vai aumentar 4 vezes o valor do teu VGV sem uma contrapartida. Qual que é a contrapartida? Diferente de uma incorporação, aonde, vamos imaginar lá naquele empreendimento que a Carol comprou um apartamento lá em Jurerê. Eu tenho lá um condomínio de apartamentos com uma piscina, com toda uma área de lazer. Cada apartamento foi vendido para um proprietário. Quando eu trabalho com multipropriedade, a gente começa a pensar em mais alguns outros pontos. Não é todo lugar que cabe uma multipropriedade. Multipropriedade, a gente tem que ter volume. Porque a multipropriedade, ela é feita para quê? Para que as pessoas ou aluguem as cotas deles ou que as pessoas usufruam de 15 dias. Então tem que ser um destino consolidado. Existem 3 formas da gente desenvolver uma multipropriedade. Ou eu vou desenvolver a multipropriedade num destino consolidado, ou o empreendimento vai se tornar um destino, ou eu vou desenvolver um empreendimento que vai se tornar um destino num destino. Esse é o melhor cenário, inclusive. Então aí eu tô tirando ouro em pó, aí é ouro em pó, tá, gente? Aí eu tô falando em rentabilidade de 51%, aí é outra história, aí o céu é o limite. Mas multipropriedade não é para amadores e multipropriedade não é para iniciantes. Multipropriedade não é para barriga verde, não é para quem tá começando, tá? Multipropriedade eu digo que é a ponta do topo da cadeia alimentar, né? Então, na multipropriedade, a gente precisa fazer uma pesquisa muito grande, porque não é só desenvolver um produto. A gente tem que agregar serviços. Porque a gente tem que ter a gestão da vacância, concierge de serviços, concierge de vacâncias. A gente tem que entender de intercambiadora, porque chega um certo momento em que aquele destino se torna um destino não tão mais atrativo para o dono da cota, e você não quer que o dono da cota venda a cota. Você quer que o dono da cota continue com você. Então, ou ele vai usufruir daquele empreendimento, ou ele vai receber a rentabilidade daquele empreendimento, ou ele vai usufruir de um outro empreendimento. Aí entra a intercambiadora, como uma RCI, por exemplo. Aí você fala assim, eu tenho 15 dias nesse resort lá em Jurerê Internacional, mas cansei de ir para Jurerê, não quero mais ir para Jurerê. O que eu faço com esses meus 15 dias? Eu troco com 15 dias num outro empreendimento similar, sem pagar nada,
em outros lugares do mundo, ou eu pago um valor a mais, eu pago uma diferença, eu vou para as Maldivas lá curtir um outro resort, vou para sei lá, Punta Cana, vou para um outro lugar, curtir uma outra multipropriedade que esteja dentro desse ecossistema. Então aí eu tenho uma valorização da minha cota, porque a minha cota me permite não somente ganhar rentabilidade desse negócio, como também ir para outros empreendimentos. Então é bem interessante, tá? Aí a gente tem o time sharing. O que é o time sharing? É quando ao invés de você ter a cota, você compra o tempo, somente o tempo. Você não compra... Porque quando eu falo em multipropriedade é o seguinte, na multipropriedade eu estou falando o seguinte, quando a gente vai comprar um apartamento, o apartamento ele se valoriza entre o quê? Ele se valoriza entre poente, nascente, qual é o andar, não é assim um apartamento comum? Como é que eu vejo? Qual é a vista do apartamento, onde está o nascente, onde está o poente. Isso é a valorização de um imóvel. Na multipropriedade, isso tudo conta. Só que a gente tem mais alguns indicadores que contam também na valorização de uma cota na multipropriedade. Eu estou pegando a minha cota na alta temporada, na média temporada ou na baixa temporada. A minha cota são 15 dias seguidos ou são 5 dias em cada temporada? 5 dias alta temporada, 5 dias média temporada, 5 dias baixa temporada. O custo da minha cota nos meus 15 dias na alta temporada é diferente do custo da minha cota de 15 dias na baixa temporada. Então, quando a gente vai desenvolver esse mix de produto, olha a complexidade disso. Eu, inclusive, crio produtos que sejam muito baratos. Para quê? Para terceira idade, por exemplo, que não está muito preocupado se é alta temporada ou é baixa temporada. O que ele quer é ir para o resort. Quando? No meio de março, porque ele pode. Então, são vários perfis que a gente trabalha. Isso é um mundo de oportunidades, tá, gente? Bom, aí o time sharing é exatamente o quê? Eu não vou comprar uma cota de 15 dias no apartamento 308 da Torre B, que está virada para o mar, virada para o, sei lá, nascente poente, está no primeiro andar, no quarto andar. Eu vou comprar 15 dias. Eu quero 15 dias. Aonde tiver. Então, aí é uma outra forma da gente trabalhar. A compra, a gente está comprando o tempo, realmente o tempo dentro de um empreendimento. Bom, me estendi mais do que eu queria, já falei bastante, mas esses são alguns tipos de produto. Existem outras formas da gente trabalhar o desenvolvimento imobiliário. O que eu queria com essa live explicar para vocês é que incorporação imobiliária é somente um dos tipos de negócio que a gente tem no nosso leque de oportunidades e que, portanto, quando a gente vai desenvolver o nosso planejamento estratégico para perguntar qual é o VGV necessário para levantar da cama de manhã, quem sou eu na fila do pão dentro do mercado imobiliário, entenda, incorporação imobiliária é somente um dos tipos de negócio. Existem vários outros tipos de negócio que a gente pode atuar. Inclusive, a gente pode ter vários negócios dentro de um terreno. Por isso que eu falo que, às vezes, pegar uma área grande e fazer um loteamento é jogar dinheiro no lixo. Às vezes, você pode pegar um terreno muito grande, desenvolver vários produtos, que um produto vai alavancar o VGV do outro. Então, eu vou criar um produto e esse produto vai contribuir para o próximo produto. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem precisa saber sobre isso. Quer aprender mais? Comenta live, entra dentro do grupo VIP do WhatsApp, porque no dia 26 a gente vai abrir uma oferta exclusiva para a próxima turma do curso Formação em Desenvolvimento Imobiliário, onde a gente aprende isso tudo com muito mais profundidade, porque é óbvio que quem quer desenvolver negócio de verdade não dá para ficar só em live no Instagram, né? A gente tem que imergir, entrar dentro do conhecimento e aprender de forma verdadeira, né? Sentar a bunda na cadeira, entrar no curso, aprender de verdade, sem achismo, sem blá blá blá, sem caminho curto, sentar, aprender e, quem sabe, ser um dos 16 bilhões de VGV que está sendo desenvolvido dentro da família. Um beijo para você, ótima noite. Amanhã a gente tem outra live às 13 horas. Olha no feed que tem lá a agenda completa. Tchau.